Sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do 7º ano. Nós estamos na semana 5. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula, o Brasil holandês. Em 1580, Portugal e Espanha se tornaram um só país através da União Ibérica. Dessa maneira, todos os territórios de Portugal passaram a ser da Espanha e os inimigos dos espanhóis também se voltaram contra os portugueses. Esse foi o caso da Holanda, que estava em guerra com a Espanha e que, por isso, invadiu a Bahia e depois Pernambuco. No século XVI, a dinastia dos Habsburgo tinha um domínio em grande parte da Europa, o que incluía a Espanha e os Países Baixos, a Holanda. Dessa forma, o rei espanhol Filipe II tinha domínio também sobre os holandeses. Entretanto, as províncias do norte da Holanda conseguiram se juntar e conquistar sua independência em 1581, na chamada União de Utrecht, e procuraram conquistar as posses espanholas na América. Em 1604, os holandeses organizaram uma primeira invasão a Salvador, mas o ataque fracassou devido às forças portuguesas que impediram o ataque. Em 1624, os holandeses tentaram uma nova invasão a Salvador e conseguiram permanecer na cidade por um ano. Em 1627, fizeram uma última invasão a fim de saquear a cidade. Querendo ainda o domínio do Nordeste brasileiro, os holandeses organizaram uma invasão à capitania de Pernambuco, que prosperava graças à produção de açúcar. Mais de 60 embarcações holandesas, com no mínimo 7.000 homens, atacaram em 1630 a cidade de Olinda, principal cidade da capitania. Durante 7 anos, eles ampliaram seus domínios na região da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Essa ampliação somente deu certo porque os holandeses tiveram a ajuda do português Calabar, que entregou estratégia dos portugueses no território. A sua figura ficou tão famosa que o nome Calabar passou a ser sinônimo de traidor para os portugueses. Em 1621, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa responsável por administrar o comércio no país do Atlântico. Após a tomada de Pernambuco, a companhia convidou o alemão Maurício de Nassau, em 1637, para assumir a administração de Pernambuco. Nassau se muda para Recife e faz uma série de mudanças na cidade. Primeiro vendeu engenhos abandonados pelos portugueses durante a batalha contra os holandeses. Depois emprestou dinheiro aos produtores portugueses que ainda trabalhavam em Pernambuco. Ele também modernizou a cidade de Recife, criando postes de iluminação e melhorando as vias de passagem. Além disso, incentivou a vinda de artistas e cientistas para o Brasil para retratar a fauna, a flora e a vida de indígenas e africanos na região. Entretanto, em 1640, a Companhia das Índias Ocidentais começou a entrar em falência e, em 1643, obrigou Nassau a retornar para a Holanda. Após esse processo, os holandeses passaram a cobrar os valores atrasados dos empréstimos, gerando uma série de revoltas em Pernambuco. Somado a isso, em 1640, os portugueses conquistaram sua independência da Espanha e se tornaram um país autônomo novamente. A fim de retomar o controle de Pernambuco, a coroa portuguesa decidiu expulsar os holandeses da região e, entre 1645 e 1654, ocorreram uma série de batalhas conhecidas como Guerras Brasílicas, que findaram com a marinha portuguesa fechando o porto de Recife e tomando de volta a região. Após serem expulsos de Pernambuco, os holandeses migraram para as Antilhas, Caribe, e passaram a produzir açúcar por lá. Por ser de melhor qualidade que o fabricado na América Portuguesa, passou a ameaçar a produção de Pernambuco. Essa mudança gerou uma grave crise aqui e trouxe inúmeros problemas econômicos, obrigando a coroa portuguesa a encontrar novas estratégias para se manter, dando início à busca pelo ouro com as bandeiras de prospecção. Vamos para as atividades. Diretamente para a resposta número 1. A Holanda era parceira de Portugal no comércio de açúcar. Enquanto os portugueses plantavam a cana-de-açúcar no Nordeste, os holandeses recebiam a cana, refinavam o açúcar e o comercializavam na Europa. Com a União Ibérica, o acordo comercial entre Holanda e Portugal acabou. Os holandeses entraram em guerra contra os espanhóis por conta da independência e pelo domínio do comércio europeu. Como Portugal era domínio da Espanha por causa da União Ibérica, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro para manter o comércio de açúcar. Vamos para a número 2. Diretamente para a resposta.
Na música diz que ele sabe dos caminhos dessa minha terra, fazendo referência à traição dele ao entregar as estratégias de território dos portugueses. Número 3, vamos direto para a resposta. Entre 1637 a 1644, tempo que governou em terras brasileiras, Nassau provocou mudanças e foi responsável por muitos dos pioneirismos que tanto orgulham os pernambucanos. Decretou a liberdade de culto religioso, fez a primeira documentação da paisagem local, criou o jardim botânico, zoológico e observatório astronômico, construiu a primeira ponte da América Latina e remodelou urbanisticamente o Recife. Número 4, diretamente para a resposta. Em 1645, eclodiu a chamada insurreição pernambucana. Tal conflito marcou a mobilização das grandes proprietários de terra em favor da expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Nos anos de 1648 e 49, a vitória nas batalhas ocorridas no Monte dos Guararapes determinou um grande avanço da população local contra os holandeses. Tempos mais tarde, a chegada de reforços militares portugueses acelerou ainda mais o processo de expulsão. No mesmo tempo em que as armas eram utilizadas, devemos também salientar que Portugal negociava diplomaticamente a saída definitiva dos holandeses do Brasil. Segundo um trabalho recente de especialistas no assunto, Portugal teria pago à Holanda uma pesada indenização de 4 milhões de cruzados, algo em torno de 63 toneladas de ouro, para que os holandeses abandonassem o Nordeste. Assim, os holandeses finalmente deixaram nossas terras no ano de 1654. Número 5, resposta. A expulsão dos holandeses do Brasil gerou sérios problemas para a economia da colônia portuguesa na América. Eles passaram a produzir açúcar nas Antilhas, região da América Central, comercializando-o a um preço mais baixo na Europa. Além disso, detinham o domínio sobre os mercados consumidores europeus. A concorrência do açúcar antilhano provocou a queda do preço do açúcar em cerca de 50% e determinou o fim do monopólio português sobre o produto. Foi o início da decadência da empresa açucareira no Brasil. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.